Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é multiplicação dos pães e dos peixes, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 18 de dezembro de 1970. Um dos fatos do Evangelho que mais empolgam os frequentadores do nosso posto é o da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Como interpreta, pelo céu da LBV, o Espírito da Verdade? Harmonizemos Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 22, Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 45 e Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Mateus. Ouvindo a narrativa que lhe fizeram os discípulos de João, Jesus partiu numa barca e se retirou secretamente para um lugar deserto. Ao saber disso, o povo deixou as cidades e o foi seguindo a pé. Quando ele saltou em terra, viu grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os doentes. Como caísse a tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: Este lugar é deserto e a hora vai adiantada. Manda-os embora, a fim de que possam comprar o que comer nas aldeias. Jesus, porém, lhes disse: Não é preciso que eles se afastem daqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos replicaram: Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou: Trazei-nos aqui. Em seguida, mandou que a multidão sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou e os partiu e os deu aos discípulos, que os passaram ao povo. Todos comeram, ficaram saciados e ainda levaram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em número de 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Feito isso,
ordenou Jesus aos discípulos que tomassem a barca e passassem para outra margem do lago antes dele, que ficou despedindo a multidão. Marcos. Ora, os apóstolos, reunindo-se em torno de Jesus, lhe deram conta de tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto, a fim de aí repousardes um pouco. É que eram tantos os que iam e vinham, que eles nem tinham tempo para comer. Entrando, pois, numa barca, se retiraram para um lugar deserto. Mas, tendo-os visto partir, e muitos tendo sido informados da partida, grande multidão acorreu a pé de todas as cidades e chegou antes deles. Ao saltar da barca, vendo Jesus a multidão, teve compaixão dela, pois era como rebanho sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já se fizesse tarde, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede-os, a fim de que vão aos povoados e cidade dos arredores, para comprar o que comer. Respondendo, Jesus disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles replicaram: Onde iremos comprar por 200 denários pães que bastem para lhes darmos de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes vós? Ide e vede. Depois de o verificarem, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus então lhes ordenou que fizessem o povo sentar-se em ranchos na relva. Sentaram-se todos, formando diversos ranchos, uns de 100 pessoas, outros de 50. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e os entregou aos discípulos, para que os pusessem diante do povo. Assim também repartiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram fartos, e ainda levaram 12 cestos com os pedaços de pão e peixe que haviam sobrado. Apesar de serem 5.000 os que comeram. Em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem de novo na barca e passassem para outra margem do lago, em direção a Betsaida, enquanto ele ficava despedindo a multidão. Lucas. De volta, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que haviam feito, e Jesus, levando-os consigo, se retirou para um lugar deserto, próximo a Betsaida. Informadas disso, as turbas o seguiram, e Jesus, recebendo-as, entrou a lhes falar do reino de Deus e a curar os enfermos. Ora, como estava o dia a declinar, os 12 vieram e lhe disseram: Manda embora essa gente, a fim de que vá procurar alojamento e algo para comer nas granjas e aldeias dos arredores, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Ao que eles replicaram:
só se formos nós mesmos comprar comida para esse povo, pois não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Eram cerca de 5.000 pessoas. Disse então Jesus aos discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Os discípulos obedeceram e fizeram que todos sentassem. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os, partiu-os e entregou aos discípulos, para que os distribuíssem pela multidão. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 12 cestos com os pedaços que tinham sobrado. Já vos temos falado da força de que dispunha o Cristo, por efeito da sua potencialidade superior, para atrair os fluidos de que precisava. Quem abaixo de Deus conhece tão profundamente a lei dos fluidos? Pela ação da sua vontade poderosa sobre os espíritos que lhes obedeciam pressurosamente, conseguiu ele, mediante transportamentos e o emprego dos fluidos, multiplicar ao infinito, como dizeis, a pequena quantidade de alimentos que os discípulos tinham à sua disposição. Preparados com os fluidos próprios, a sua produção, os quais lhes davam as necessárias propriedades nutrientes. Aqueles alimentos satisfaziam as exigências da matéria, bastando uma diminuta porção deles para saciar a mais devoradora das fomes. Para que a multidão ficasse saciada, não bastaria que Jesus o quisesse? Sem dúvida. E para isso, não lhe seria preciso mais do que reunir em torno dela os fluidos convenientes, os quais, sendo aspirados, fariam cessar quaisquer exigências do estômago. Entretanto, era mister que, diante daqueles observadores materiais, se produzisse um efeito físico. Compreendei, irmãos bem-amados de todo o mundo, e principalmente vós, senhores das ciências humanas, a multiplicação dos pães e dos peixes causou impressão muito maior do que teria causado a vontade de Jesus atuando nos homens.